povo, tudo bem com vocês? Se nós estamos diante de uma situação em que precisamos produzir provas, precisamos praticar determinados atos, e nesse processo, especificamente, nós temos a inserção de um elemento estrangeiro, nós juízes não vamos conseguir realizar aqui no país todos os atos processuais necessários para que possamos chegar à decisão de mérito. E aí, como fazer isso? Há que se pensar na chamada cooperação jurídica internacional para que a gente possa ter, digamos, o atendimento dessas demandas. O CPC ele vai trazer algumas regrinhas que devem ser observadas para que haja essa cooperação. E você começa a ver comigo aí, exatamente no artigo 26, 5 incisos e alguns parágrafos que vão estabelecer alguns regramentos básicos. Além dos dispositivos constantes de tratados internacionais que versem sobre isso, ou convenções, nós temos aí, olha só, há que se observar o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente, a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados. A publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente. Inciso 4. A existência de autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. A espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. E aqui, pessoal, não tem aquela história do princípio da reciprocidade. Por exemplo, eu posso cooperar com alguém, ainda que esse alguém não coopere comigo. Perfeito? E vice-versa. Então, nos parágrafos aí nós temos, na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática. Vocês estão percebendo aqui que a palavra é poderá. Não se exigirá reciprocidade referida no parágrafo 1º para a homologação de sentença estrangeira. A cooperação jurídica internacional não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. O artigo 27 do nosso querido CPC, ele detalha situações que vão ensejar essa cooperação jurídica internacional. A cooperação jurídica internacional vai ter como objeto, olha, citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial, colheita de provas e obtenção de informações, homologação e cumprimento da decisão, concessão de medida judicial de urgência, assistência jurídica internacional e qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Carta rogatória é um meio de cooperação judiciária internacional, requerem pedido do Estado interessado, visam que realizar atos processuais no exterior. São reguladas pelo direito interno dos Estados e por tratados. Em geral, salvo determinado em tratado, o Estado não é obrigado a prestar a cooperação solicitada. Subordinam-se quanto ao conteúdo à norma do Estado rogante. No momento da execução, é a norma do Estado rogado que vai dizer a regra, salvo, tá aí, a partir de solicitação do Estado rogante que puder ser atendida no Estado rogado. Deve estar escrita na língua do Estado rogado, salvo prescrição de tratado. O encaminhamento é por via diplomática ou por outros meios previstos nos tratados, como as autoridades centrais. Então nós vamos ter, digamos, uma centralização de quem vai trabalhar com essa história de carta rogatória, tá certo? Nós temos algumas distinções entre os dois grandes grupos de cartas rogatórias. Então nós, por exemplo, ou pedimos ou estamos sendo solicitados para o cumprimento de uma diligência. Então por isso nós vamos ter as cartas rogatórias ativas e as cartas rogatórias passivas. Quanto às ativas, nós temos aqui, olha, deverão obedecer quanto à admissibilidade e modo de cumprimento ao disposto em tratado. Na falta de tratado, então você está percebendo que o tratado não é uma conditio sine qua non para que haja cooperação. Nós estamos vendo aqui, na falta de tratado, deverão ser remetidas à autoridade judiciária estrangeira por via diplomática ou por meio das autoridades centrais.
deverão ser traduzidas para a língua do país em que o ato vai ser praticado, nós já vimos isso, devem indicar o juízo de origem e só podem emanar de órgãos do judiciário. Não há que se falar em carta rogatória oriunda de qualquer outro órgão do Estado brasileiro que não do Poder Judiciário, tá certo? E devem obedecer os requisitos do artigo 260 caput e os parágrafos 19 e 25 do CPC de 2015. Carta rogatória passiva. Agora, um Estado estrangeiro pediu e nós vamos atender esse pedido. Elas devem observar a lei do Estado rogado quanto ao objeto das diligências. O exame da rogatória configura mero juízo de delibação. Quando se falar a respeito de juízo de delibação, é o seguinte, nós não vamos apreciar mérito. Nós vamos nos ater só ao cumprimento de determinados requisitos. Devem estar traduzidas para a língua portuguesa. Da mesma maneira que nós mandamos em idioma estrangeiro, nós precisamos receber também no nosso idioma. Dispensam procuração de patrono da parte autora, não devem violar a soberania nacional e a ordem pública. Aqui nós temos um plus. Nós temos um ato específico para que uma carta rogatória passiva seja cumprida. Importante você estar ligado nessa nomenclatura. Nós temos aí o chamado exequatur, expressão de origem latina, que significa execute, cumpra-se. É um documento autorizador para o cumprimento de carta rogatória no Brasil. Quem que elabora? O presidente do STJ, para que validamente determine diligências ou atos processuais requisitados pelas autoridades alienígenas para que possam ser executadas na jurisdição do juiz competente. Uma vez concedido o exequatur, a carta rogatória será remetida ao juiz federal do Estado para ser cumprida e, depois disso, devolvida ao STJ para que seja remetida ao país de origem.